Paz do Senhor Jesus Cristo, um ótimo dia maravilhoso para você. Que serra linda essa serra aqui, ó. Coisa maravilhosa, chama-se Serra da Seriema. Diz que é a segunda serra maior que há no Pernambuco. Essa serra aqui, aquela serra que aconteceu aquele fenômeno no mês de agosto, que as nuvens desceu sobre ela e ficaram indo e voltando as nuvens. Pois é, foi uma coisa incrível, um fenômeno. Nunca ninguém tinha visto esse acontecimento nessa serra. Mas eu estou aqui nesta manhã para deixar uma palavra da parte de Deus para a sua meditação, né? Que eu vou falar lá do livro de Gênesis, onde se iniciou a criação do primeiro homem. Glória a Deus. Que é muito importante você aprender a saber a misericórdia de Deus sobre a vida humana, onde foi que se iniciou. Então, lá no livro de Gênesis diz que quando Deus criou todas as coisas, no sexto dia, Deus criou o primeiro homem, que deu o nome de Adão, que foi feito do pó da terra. E nas suas narinas assoprou o fôlego da vida. E diz que Deus colocou no jardim do Éden para que cuidasse ali, né, do jardim, plantasse ali, cuidasse de tudo que Deus tinha entregado a ele ali. E depois disse Deus que deu-lhe um profundo sono, né, e fez um corte nas costas, onde a qual tirou uma costela, e dessa costela formou nas suas próprias mãos a primeira mulher, a qual se chamava Eva, o qual colocou ali de junto dele para cuidar. Então, na palavra de Deus diz que ele saía para trabalhar, né, e ela ficava em casa, o qual depois de um tempo ela já se encontrou conversando com a serpente, a cobra, a qual só que a cobra estava, né, sobre um maligno, que era o diabo. Ali diz que onde ele apareceu em forma usando a cobra ali para conversar com ela. Então, aqui você ouvir esse vídeo, você vai prestar atenção, porque é muito importante a gente aprender isso dentro da palavra de Deus, no qual diz que a serpente perguntou a ela, né, qual seria o segredo que Deus tinha dito, né? Veja que o que mais importante queria saber qual era a ordem de Deus que Deus tinha dado para eles, porque na Bíblia vai dizer que todo dia a voz de Deus soava no jardim, falava com Adão e com Eva. Olha que coisa maravilhosa. E vai dizer que Deus tinha dito para eles, olha, de todas as árvores que tem no jardim do Éden, há três tipos de árvores. A primeira, que é a árvore que dá fruto para ele se alimentar, né, as árvores. A segunda é a árvore que dá fruto amargoso, que o homem não pode se alimentar. E a terceira árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, o qual Deus tinha protegido o ser humano de não conhecer a maldade. Então, quando Eva revelou ali para a serpente, né, glória a Deus, aleluia, ali qual foi o segredo que Deus tinha dito, que se comesse daquele fruto, daquela árvore, eles morreriam, mas Deus estava falando que morreria espiritualmente, porque se você for observar a lei, Deus estava nos guardando de conhecer a maldade. Deus nos criou com o propósito de ser homens e mulheres de Deus sobre a terra, viver bem, né, não ter a maldade sobre a terra. Mas ali vai dizer que quando Eva revelou o segredo, né, ali para a serpente disse, não, é mentira de Deus, se você comer você vai abrir seus olhos. Então ela foi e comeu do fruto da árvore e deu para Adão foi e comeu. Então, quando a voz de Deus soou no jardim, né, disse que Deus disse, por que vocês estão escondidos? Aí na Bíblia vai dizer que eles estão escondidos porque nós te desobedecemos, comemos do fruto. E disse que Deus disse, quem foi que disse que poderia comer do fruto? Aí Eva disse, foi a serpente que disse que se nós comêssemos abriria os nossos olhos. Aí na Bíblia vai dizer o quê? Que Deus fez veste, presta atenção aqui, na Bíblia vai dizer que Deus fez veste de peles para ele, por dois, colocou fora do jardim e disse, a partir de hoje o homem vai trabalhar do seu próprio suor, vai adquirir suas coisas. E a mulher
Toda vez que for ter filhos, vai sofrer dores. E a serpente, a partir de agora, vai se rastejar sobre a sua barriga. E você sabe que é isso até hoje, a realidade, né? Então, por causa de uma desobediência, veio as coisas más sobre a terra. Mas que você sabe que o primeiro propósito de Deus não era isso para nossas vidas. Às vezes nós acusamos Deus, que está acontecendo isso por causa de Deus. Não, é porque foi aberto a porta das coisas maldosas sobre a terra. E ver as consequências até hoje. Mas até hoje a palavra de Deus está aí para você ouvir, está aí para você ler e aprender. Que se nós se desviamos de muitas coisas, nos livramos das aflições. Muitas coisas, se o ser humano obedecer a Deus, ele é livre das aflições. Então, você veja a primeira misericórdia de Deus, que Deus criou Adão e Eva. Se quando Deus viu confessar deles que tinha desobedecido, se Deus quisesse tirar a própria vida dele, Deus tiraria, e Deus não tirou. Então, isso já prova o primeiro amor de Deus para com a humanidade que ele criou. E aí vai dizer que a terra povoou de muitas pessoas, e as pessoas pecaram, diz que estava um grande pecado sobre a terra, e foi daí que disse que só tinha um que buscava a Deus, que era Noé, e Deus se revelou para Noé, onde a qual deu todas as orientações, né, em visões, em sonhos, mostrando para a Noé que deveria ser feito, que foi feito a arca, para que todo que ele ali cresce, ali se salvaria. Mas na palavra de Deus vai dizer que nenhum acreditaram. Noé passou 130 anos pregando a palavra que Deus tinha mandado ele fazer uma arca, ao qual viria o dilúvio sobre a terra, que era a primeira chuva. Aleluia, que durou 150 dias, onde toda a terra ficou inundada de água, a qual, quando chegou o grande dia que Noé terminou de fazer a arca, entrou ele e sua família, e Deus disse: de cada criação que eu fiz, colocaria o causalzinho. Aleluia. Então, de tudo que Deus criou tudo pela sua palavra, todos os animais, todas as aves, tudo foi criado pelo poder de Deus, e Deus fez macho e fêmea para que se multiplicasse, como nós vimos, e chegou até hoje. Aleluia. Tanto seres humanos como os animais, os répteis, tudo. Então você fica com essa palavra para a sua meditação, que o primeiro propósito de Deus mostrou sobre a sua misericórdia quando o homem falhou. E o primeiro propósito de Deus foi que nos criou para que nós tivemos uma vida saudável. Mas ele continuou com esse propósito ainda do seu amor sobre nossas vidas, o qual, quando chegou até Maria, que ali falou sobre o nascimento de seu filho Jesus Cristo, aleluia, o qual nasceu, cresceu, formou discípulos, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aleluia. E passou 40 dias sobre a terra ensinando os discípulos, e subiu ao céu e disse que voltaria, aleluia. E estamos esperando essa grande promessa, aleluia, que é real, aleluia. Então fique com essa palavra, que você entenda que o propósito de Deus é o amor sobre as nossas vidas, é o cuidado, é a orientação. Que Deus abençoe cada um, em nome de Jesus, aleluia.